Então, amados irmãos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do NEP Bartolomeu, nosso estudo do Evangelho de toda quarta-feira. Lembrando aos confrades e às confreiras que nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de João, terminando a perícope onde Jesus chama Filipe e Natanael para serem seus discípulos, e no versículo 51, onde a gente vai estudar hoje a partícula vereis o céu aberto. Mas o versículo como um todo, na tradução do Haroldo Dutra Dias, está escrito da seguinte forma: E diz Jesus a Natanael: Amém, amém, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Já na Bíblia, da tradução da Bíblia de Jerusalém, nós lemos da seguinte forma: E lhe disse Jesus a Natanael: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Já na tradução da Bíblia, Ave Maria, nós lemos da seguinte forma: e ajuntou, ou seja, concluiu, né, e ligou uma ideia a outra, Jesus para Natanael. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E na tradução do Almeida Revista e Corrigida, 1969, nós lemos da seguinte forma: e disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aí eu pergunto para vocês, alguém quer trazer mais alguma tradução? Alguém leu alguma tradução diferente de uma dessas que a gente trouxe aqui? Alguém quer adicionar mais alguma tradução? Bíblia do Peregrino, King James, Codex Sinaiticus, Codex Vaticano, Vulgata? Não? Se alguém tiver, é só abrir o microfone e falar. Se não, nós podemos passar então para o próximo slide. Vamos passar então para a fase de conhecer. Tem a do Peregrino, João. Você quer que leia? Por favor, se você puder ler. Deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Fica à vontade, André. É a Silvia Andréia, viu, João? Sim, sei. E acrescentou: eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por este homem. Por este homem que está na Bíblia do Peregrino. Interessante isso, né? Todas as outras traduções é o Filho do Homem, né? Respeitando aquela figura trazida pelo profeta Daniel nos seus sonhos, lá no capítulo 7 de Daniel. E aí está neste homem. Interessante. Vamos discutir, então, eu peço para você, Silvia, se você puder trazer na próxima, dia 27, quando a gente vai falar sobre os anjos de Deus. Na verdade, a gente vai falar mais isso no dia 3, né? A gente vai falar mediunidade com Jesus, a gente vai falar também no dia 10, para ser mais específico, dia 10, onde a gente vai falar do Filho do Homem. Essa diferença é importante. Se você pudesse trazer de novo essa tradução para a gente, eu te agradeceria. Sim, claro. Agradeço. Então, dando continuidade, hoje, dia 13/10, a gente vai propor para vocês, se todos concordarem, a gente estudar a partícula do verso 51, onde se lê, vereis o céu aberto. E a proposta de discussão é sobre a temática, o fenômeno mediúnico. Se vocês observarem nesse slide, eu coloquei para vocês mais ou menos um calendáriozinho dos nossos últimos estudos, até a gente decidir quais são os novos rumos que o nosso NEP vai tomar. Lembrando que dia 20, semana que vem, 20/10, nós estaremos na Semana Espírita do Espírito Santo. Então, a Casa Espírita, a SEC, né, a Casa Espírita Cristã, vai ter uma programação diferenciada para o dia 20, para toda semana que o dia 20 se insere. Depois do estudo, eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp o convite formal. Aqueles que tiverem interesse serão sempre muito bem-vindos. Quem puder privilegiar e prestigiar, a gente já agradece desde já. Ok? Então, se ninguém se opor, a gente vai tentar estudar um pouquinho sobre essa partícula, vereis o céu aberto, tentando orbitar pela temática o fenômeno mediúnico. Então, vamos lá. Para hoje, vereis o céu aberto, o fenômeno mediúnico.
Para a gente começar a pensar sobre isso, eu queria trazer para vocês, né, uma análise do léxico grego das palavras vereis, céu e aberto. Ok? Vereis é, segundo o dicionário Strong's, que está lá no Bible Hub, está aí a fonte, no flexionado no futuro do indicativo médio, na segunda pessoa do plural, é um verbo, que é obsete. Obsete é derivado do grego orao, que é um outro verbo. Orao quer dizer ver com os olhos, conforme a maior parte dos exegetas mais clássicos e mais tradicionais, eles traduzem esse orao, esse obsete, que é uma flexão de orao, no versículo 51 de João, do capítulo 1 de João, como ver com os olhos. Só que se você fizer um estudo um pouco mais aprofundado para os exegetas mais contemporâneos, principalmente, e se você perceber a mudança de paradigma que essa palavra tem sofrido dentro da estrutura lexical grega, você vai ler em alguns autores mais contemporâneos, como eu disse, a seguinte frase: frequentemente, orao vem com significado metafórico de ver com a mente, ou ver espiritualmente. Perceber, uma percepção espiritual interior. E um comentário interessante que eu achei no meio dessa pesquisa, que também está no Bible Hub, é que, segundo a cultura hebraica, segundo o hebraísmo, essa palavra, né, esse sentido da palavra orao, também passa por uma experiência de experimentar algo passivamente, como se você permitisse se experimentar algo. Então é interessante, eu trouxe esses três aspectos para a gente poder pensar, porque isso vai estruturar o argumento que eu quero trazer para vocês nessa noite. Então vamos prestar bem atenção. Segundo os exegetas mais antigos, esse orao, esse verbo grego, da onde vem o verbo obsete, né, do versículo 51 de João 1, ele quer dizer puramente ver com os olhos. Mas os contemporâneos já admitem que não, que essa tradução ela é inapropriada, vendo onde ela aparece, onde ela tem frequência, onde ela tem concordância bíblica em outros versículos da Bíblia como um todo, ela parece ser mais indicada para traduzir ver com a mente, ver espiritualmente, ou perceber espiritualmente. E na cultura hebraica, essa palavra também tem um sentido, além do sentido de ver espiritualmente, de perceber espiritualmente, ela também tem um sentido de experimentar algo de forma a você não criar resistência, permitir-se experimentar algo, ok? Se você for para a mesma palavra obsete, perdão, se você agora for passar para a palavra céu, né, uranon, o dicionário bíblico da ferramenta do NetSearch, você vai ver lá e vai ler lá que para os judeus havia pelo menos 3 tipos de céus. Existem judeus mais ortodoxos, mais antigos, que admitem 7 tipos de céus. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O 7º céu, o 6º céu. Mas, de uma forma geral, contemporaneamente, os judeus admitem pelo menos 3 tipos de céu. Quais são esses? O primeiro tipo é aquela região onde fica nublada do ar, onde voam os pássaros, né? Tanto é que as aves do céu têm seus ninhos. Então, o primeiro céu seria o céu onde os seres alados viveriam, os seres materiais viveriam. O segundo céu é o firmamento. E olha só como que é interessante essa cultura judaica multimilenar, já fazendo essa distinção, né? O primeiro céu é o céu possível de ser interagido, é onde voam as aves, é onde você tem os insetos, né? É o céu da onde cai a chuva. Agora, o segundo céu já é o firmamento, já é acima. É onde eles percebiam estava a luz do sol, a luz da lua e as estrelas, chamado de firmamento. Então, olha como é que eles já percebiam essa distinção. Tem um céu mais próximo e tem um céu mais distante que também existe. É lá onde está o sol, onde está a lua e está as estrelas. E o terceiro céu, ele é simbolizado pelo Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local onde ficava a Arca da Aliança nos tabernáculos. O tabernáculo foi o primeiro esboço de templo que o povo teve no deserto após o Êxodo. E era tão restrito que só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez só por ano, para fazer a oferenda, né, a purificação do Yom Kippur, né, do dia da purificação, do dia do perdão, do dia do limpar os seus pecados. Não se podia entrar onde estava a Arca da Aliança em nenhuma outra época do ano, e nenhuma outra pessoa poderia entrar ali, só o sumo sacerdote. E o que representa esse céu, né,
que o melhor exemplo que eles podiam dar é esse cubículo de 15 pés por 15 pés, era um cubo de 15 por 15 por 15, no caso, onde ficava a Arca da Aliança. Como que seria esse céu? É o céu onde o próprio Deus pode habitar e todos os seus santos anjos. Então, preste bem atenção, olha a presteza, olha a finesse, o refinamento de percepção do povo judeu já naquela época, uma percepção multimilenar. Tem um céu que é o céu viável, onde voam os pássaros, de onde cai a chuva. Tem o céu cosmos, né, onde tem o sol, a lua, as estrelas. E tem um céu que é interdimensional, por assim dizer. É onde Deus habita. E eles acreditavam piamente que Deus estava presente ali na Arca da Aliança. Naquele cubículo de 15 pés por 15 pés por 15 pés, habitava Deus. Então, ali era parte do céu de Deus. E o céu de Deus podia ser em qualquer lugar onde Deus quisesse estar. E as criaturas de Deus, santos anjos, também quisessem estar. Então, existe o céu nosso, viável, né? O céu cosmos e o céu interdimensional. Já naquela época, os judeus já percebiam isso. Olha que interessante. E, logicamente, que a gente vai se ater ao aspecto do céu santo dos santos, né? Aqui está uma figurazinha de como era o tabernáculo na época do Êxodo, né? Era uma tenda mais bem elaborada, onde você tinha lá, onde está pegando fogo, né, o átrio, onde você fazia as oferendas comuns, aquela primeira sala ali onde está o menorá, logo depois do primeiro pórtico, né, entre as duas cortinas que vocês estão vendo aí, era o santo, né? E lá atrás, onde está só a Arca da Aliança, toda cobertinha, lá no finalzinho, é o Santo dos Santos. Só para vocês terem uma ideia. Só que eu quero chamar vocês a atenção, então, para essa concepção de céu, onde o melhor exemplo é o Santo dos Santos. O céu interdimensional, o céu onipresença de Deus, o céu onde Deus é onipresente. Pensem comigo uma coisa aqui. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, ok? A Arca da Aliança foi construída por orientação segundo a cultura hebraica do próprio Deus, com todas as orientações e medidas, para guardar um jarro onde tivesse o maná, a vara de Arão, que Arão fez os prodígios no Egito, né, que ajudaram a libertar o povo judeu. Então, aquela vara de Arão é guardada dentro da Arca da Aliança e, obviamente, as tábuas da lei, né, as tábuas do Decálogo, as tábuas onde vieram impressas os 10 mandamentos. Ok? Então, se esse terceiro céu é representado pelos santos dos santos, e a presença de Deus mais viável para a cultura hebraica, que é onde está o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, e se a Arca da Aliança tem, dentre outras coisas, a tábua da lei, concordem comigo que eu fico autorizado a imaginar que esse terceiro céu poderia ser, então, onde está a lei de Deus. Esse terceiro céu, para nós, seria uma personificação ou uma simbolização, o mais próximo de um simbolismo possível, do pensamento de Deus, da lei de Deus. Porque Deus é. Deus é imaterial, eterno, imutável, soberanamente justo, bom, perfeito, em todos os seus atributos. Então, concordem comigo se esse terceiro céu, segundo a cultura hebraica, ele seria melhor representado pelo Santo dos Santos, ou Santíssimo, e tendo o Santíssimo em si, sendo criado única e exclusivamente para conter, guardar a Arca da Aliança. E se a Arca da Aliança tem, dentre outras coisas, as tábuas da lei, eu estou autorizado a falar assim, então esse terceiro céu pode ser simbolizado materialmente pela lei de Deus, que é o próprio pensamento de Deus. Espero que vocês concordem comigo. E, para quem concordar, eu convido a lembrar a questão do Livro dos Espíritos, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, olha só como é que, se você prestar um pouco de atenção e deixar a mente se expandir um pouquinho, você percebe que realmente as coisas têm muito mais fundamento do que você imaginava. Então, esse terceiro céu, que representa a onipresença divina, nossa consciência também faz parte dele. Porque Deus se manifesta ali. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então vamos continuar.
Lá no dicionário Strong's do Bible Hub, quando você vai ler sobre o verbete aberto, abrir, né? Anoigo, ele quer dizer, dentre outras coisas, né, que o céu está aberto e algo descerá dele. Se espera que algo desça desse céu aberto, conforme a tradução dos teólogos e exegetas mais tradicionais, mais antigos, para o versículo 51 do capítulo 1 de João. Mas se você for lá na ferramenta do NEP, no dicionário de sinônimos, você vai ler o seguinte, que aberto pode significar, dentre várias outras coisas, amplo, largo, espaçoso, vasto, extenso, desenvolvido, dilatado, esplanado, lato, estriado. E ele fala aberto, verbete aberto é talvez o mais genérico do grupo e de significação mais vaga. Definir aberto é muito difícil para os semiologistas, para os linguistas, porque ele pode ter vários significados. E dentre os vários significados, um que me chamou muita atenção para sustentar o argumento que a gente está querendo trazer é que aberto também significa o que está desimpedido ou livre de obstáculos. Então, raciocinem comigo. Vamos lá. Vereis pode ser traduzido como a percepção de uma experiência que você deixa que ela aconteça. Pode ser vereis com os olhos da alma. Pode ser vereis como a experimentação do espírito. O vereis pode assumir essa tradução, segundo o que a gente trouxe e viu nas fontes oficiais que a gente consulta, e vereis pode ser entendido como uma experiência. Pode ser entendido como uma experimentação, uma percepção do espírito. O céu, a gente acabou de ver que é onde estão Deus e os seus anjos, que para nós da doutrina espírita são os nossos irmãos desencarnados, os espíritos em estado errático. Então o céu é todo o arcabouço das inteligências que compõem e ocupam o universo. O Livro dos Espíritos fala que não existe espaço vazio onde não haja uma inteligência. Então o céu seria isso. E aberto, então, seria essa experimentação totalmente desbloqueada, sem grandes obstáculos. Não sei vocês, mas para mim, depois de ter lido tudo isso, eu me autorizo a pensar que uma forma interpretativa de vereis o céu aberto possa ser traduzida como experimentar a percepção espiritual da lei divina livre de obstáculos. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas o argumento que eu vou trazer para vocês nessa noite é exatamente este. Ver o céu aberto é essa experimentação perceptiva do espírito, do princípio inteligente do universo. E experimentar o quê, João? Toda a amplitude da lei divina que está na nossa consciência, sem nenhum obstáculo. Eu não sei vocês, mas para mim, lendo dessa forma, parece muito uma experiência mediúnica. E se a gente admitir que você vai perceber, e para endossar o que eu estou falando, eu peço ajuda ao Velho e ao Novo Testamento, para vocês perceberem que essa história de céu aberto é muito mais antiga do que a gente imagina. Por exemplo, se vocês forem lá no capítulo 28 de Gênesis, vocês vão ler sobre a escada de Jacó. Jacó, ainda antes de ser Israel, extremamente trapaceiro e briguento com seu irmão Esaú, para evitar que houvesse um fratricídio, né, uma morte entre irmãos, uma catástrofe na sua família, Isaac fala assim, olha, Jacó, fala o seguinte, vai lá para a terra de Labão, que é seu tio, irmão da sua mãe, casa com uma mulher por lá, fica por lá um tempo, deixa as coisas esfriarem aqui. E Jacó, indo até as terras do tio dele, que eram as terras do avô materno dele, para se casar, porque Isaac falou assim, olha, não é bom que você se case com uma cananeia. Vai se casar com as mulheres lá da família da sua mãe. Ele indo nessa direção, anoiteceu e ele foi dormir, colocou uma pedra por debaixo da cabeça e adormeceu. E nesse adormecer, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que ia da terra até o mais alto dos céus, anjos do Senhor subindo e descendo, e lá em cima o Senhor falando para ele, né? Jacó, essa terra que você está vai ser sua. E faz uma primeira promessa para Jacó. Essa sua semente de descendência vai ser igual essa areia que está aí no seu chão.
Então, ali já tem a figura do céu aberto como um contato com uma entidade superior. Outro exemplo também está no Salmo 115, né? Quando o salmista fala o seguinte: os gentios perguntam onde está o seu Deus, porque não veem, nem podem ouvir, nem podem cheirar, nem podem tocar. Aí o salmista responde: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que ele deseja. O Deus de vocês é de barra, é de ouro, ele quebra, ele suja, ele desgasta, ele desfaz, ele enferruja. O meu Deus não, o meu Deus está no céu e faz tudo o que ele quiser, ele é eterno, ele é imortal, nada pode tocar nele. Uma segunda experiência do céu aberto, do céu como morada de Deus. Outro também é lá Isaías. Isaías, quando vai fazer uma profecia, exultando a Deus, que Deus tivesse misericórdia daquele povo iníquo, ele começa lá no versículo 1 do capítulo 64. Se fendesse, se rasgasse os céus e você descesse, ó Pai. Se os céus pudessem ser rasgados para que você descesse até nós, Yahvé. Mais uma percepção de céu abrindo para que você tenha um contato com as forças superiores. Ezequiel também fala, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala que ele estava no exílio, lá em frente com os outros exilados, na Babilônia, na beira do rio Querebe, quando ele tinha 30 anos de idade. E aí ele lá no rio, fazendo afazeres domésticos diários, com 30 anos de idade, ele percebeu, no rio de dia, ele percebeu que o céu se abriu e ele viu visões de Deus, e naquele momento ele foi convocado para ser um profeta. Ou seja, foi convocado para ser um médium. Mais um exemplo bíblico de que os céus se abrem para você ter contato com as entidades superiores. Outro também está em Daniel, no sonho que Daniel teve. Daniel teve um sonho profético, da onde saiu o termo Ben-Adã, o filho de Adão, ou o filho do homem, como a maioria das traduções. Lá no versículo 3 ele fala que no meio do sonho dele, quando ele estava vendo a movimentação de Deus, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho de Adão, um como Ben-Adão. E aí ele se convencionou que essa figura do Ben-Adã, do filho de Adão, Adão seria o Messias. Se a gente for agora para o Novo Testamento, você vai ver lá em Mateus, famosíssimo, acho que todo mundo conhece, sabe, né? Quando João Batista vai batizar Jesus, eis que o céu se abriu, veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e uma voz dos céus clamou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, mais um exemplo do céu aberto, né? E o Espírito de Deus descendo sobre o próprio Jesus. Mais um exemplo da figura de linguagem do céu aberto na cultura judaica para expressar, né, o fenômeno que nós vamos chamar agora de mediúnico. E lá na frente não termina por aí, não. Se você lembrar, quando da morte de Estevão estava lá agonizando, segundo o Atos dos Apóstolos, né? Paulo Estevão também faz uma menção a isso, mas em Atos dos Apóstolos está lá, que Estevão agonizando, ele gritou para os judeus lá: eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, querendo dizer para aqueles que tinham o apedrejado, né, vocês me chamam de injusto, mas eu aqui na hora da morte, na hora do desencarne, quem está me esperando do outro lado? Eu estou vendo. Acredita em mim porque eu estou vendo. Tanto acreditaram que o Atos dos Apóstolos diz que os homens tamparam os ouvidos e gritaram alto para abafar a voz de Estevão, mas ele bradou: eis que contemplo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E para terminar, não podia faltar o nosso queridíssimo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Quando ele fala de si mesmo, ele adverte, né? Não é lícito, não é agradável que eu me vanglorie, mas preciso dizer meu testemunho. Aí no segundo versículo ele fala o seguinte: conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele completa dizendo: e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, o próprio Paulo falando que foi arrebatado até o céu de Deus e ali teve uma experiência mediúnica. Quem sabe alguns confrades mais estudiosos, muito mais capacitados para falar isso do que eu, chegam a levantar a hipótese de que isso é uma menção ao sonho que ele teve, né? Saindo de Tarso, quando ele foi rejeitado pelo pai, o sonho que ele teve com Abigail e Estevão, que surgiram as famosas palavras, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Ok? Então, até Paulo, você vê aí que de Gênesis às epístolas paulinas, a figura do céu aberto expressando fenômenos mediúnicos. Eu espero ter endossado o suficiente o meu argumento de que ver o céu aberto
também possa ser interpretado como experimentar o fenômeno mediúnico. E aí, só para lembrar para vocês, a gente já disse isso, para iniciar a nossa meditação, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, segundo o Espírito da Verdade, em resposta à questão 621 de O Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta, tá, se está na nossa consciência, por que Deus quer que ela seja revelada? Né? Por que vocês estão aqui fazendo esse novo tempo da revelação de Deus? E aí o Espírito da Verdade responde, né, em resposta à pergunta 621A, porque nós, os seres humanos reencarnados na Terra, nós, eu, você, nós, esquecemos essa lei de Deus que está na nossa consciência e a desprezamos muitas das vezes. Por isso Deus quer que ela nos fosse revelada e que ela nos seja revelada de tempos em tempos, como se fosse uma descoberta, uma redescoberta. Nós vamos tirar o véu novamente sobre essa lei de Deus. Mas só para a gente não esquecer, ela está em nossa consciência. Ok? E lá na questão 627, também do capítulo Conhecimento da Lei Natural, o Espírito da Verdade deixa muito claro, quando Kardec pergunta assim, tá, e aí, né, vocês estão aqui falando, é necessário revelar, mas me diz aí ao que vocês vieram. E o Espírito da Verdade responde, nós espíritos, né, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como diz o início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós, espíritos, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Preste bem atenção. O fenômeno mediúnico, principalmente e primariamente o fenômeno que deu origem à codificação, tinha uma meta, tinha um propósito muito bem estabelecido. Está escrito aí, é o próprio Espírito da Verdade que está falando. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E por isso, daí, porque a gente está incumbido de preparar esse reino do bem, é que a gente não pode permitir, isso o Espírito da Verdade falando, que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus a sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por isso, o Espírito da Verdade deixa claro, nós viemos confundir os orgulhosos, né, e cegar os hipócritas. Né? Eles vieram para confundir aqueles que tentam falsear ou levar a lei de Deus à força da sua paixão, ou falsear essa lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, a necessidade de se ter essa relação mediúnica, a necessidade do fenômeno mediúnico, e aí a gente usa a codificação para sustentar o nosso argumento, é justamente porque sozinhos, enquanto espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, maravilhoso planeta Terra, no qual nós todos habitamos, nós sozinhos, por nós mesmos, espíritos reencarnados, a gente não daria conta. E é lógico, não seria de justiça divina, de suprema justiça divina, que os espíritos desencarnados, com amplitude de conhecimento aquilatada, né, com a plenitude consciencial que a erraticidade promove e permite, não seria justo que eles só ficassem olhando para a gente. A cooperação é uma suprema lei da lei de amor, justiça e caridade. Emmanuel fala isso, inclusive no Pensamento e Vida, capítulo 3, cooperação. Então é necessário que haja essa cooperação. E também para continuar sustentando essa necessidade da mediunidade, do fenômeno mediúnico, lá em Paulo Estevão, na parte 2ª, no capítulo 6, peregrinações e sacrifícios, Paulo está na sua 2ª viagem missionária com Silas, né, e eles estão lá em... Nossa, esqueci a cidade, mas tinha lá aquela pitonisa, aquela sortista, aquela médium, que era escrava, e os senhores dela usavam o sortilégio e a mediunidade dela para ganhar favores e até ganhar dinheiro em cima dos sortilégios da mediunidade dela. E aí, quando ela viu Paulo e Silas pregando na rua, ela começou a andar atrás dos dois, gritando, ouçam, ouçam, ouçam esses homens, eles são enviados de Deus, eles são anjos na terra, o que eles estão trazendo é a lei de Deus, ouçam eles. E a mulher ficou igual, como diz no Paraná, um chupim, filhote chupim atrás, pipiando atrás de você, andando atrás de Paulo e Silas, e falando, e falando, e falando, e falando. Chegou uma hora que Paulo falou assim, espírito imundo, espírito hipócrita, sai desse corpo agora e deixa-nos em paz. E repreendeu o espírito saiu. A médium ficou zerada de companheiro espiritual. Até gerou uma certa dissonância, né, porque os donos, né, os senhores daquela escrava, perderam dinheiro com isso e começaram a ficar meio chateados com Paulo e com Silas.
E Silas chegou para Paulo e falou assim, mas Paulo, ela estava ajudando a gente, inclusive, a evangelizar, enaltecendo o Senhor. E Paulo falou, olha, mas ela estava enaltecendo a gente também, nós somos simples ferramentas. A gente não tem mérito nenhum nisso. Eu não sou nada sem Cristo. Né? Eu estou aqui unicamente para ser um papagaio de Jesus, para repetir, ser uma caixa de ressonância. Aí Silas fala, mas você repreendeu um fenômeno que é de Jesus, falando da mediunidade. E aí Paulo começa a tentar explicar Silas com essa frase. O cristianismo sem o profetismo, ou seja, sem a mediunidade, seria como se fosse um corpo sem alma. Se nós fechamos a porta da comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os ensinos do mestre vêm primordialmente e essencialmente do alto. Eu posso falar horas infindas aqui para vocês. E uma mensagem intuída a vocês por um espírito benfeitor, familiar de cada um de vocês, uma simples frase intuída, vai falar infinitamente mais do que as horas que eu possa passar aqui falando. E Paulo completa, os sacerdotes são homens, os templos são de pedra, que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior. E aí vamos começar a pensar um pouquinho sobre a questão da mediunidade. No livro Através do Tempo, né, de Francisco Cândido Xavier, autores diversos, tem a lição 38, Mediunidade e Doutrina, assinada por André Luiz, onde ele diz o seguinte, mediunidade é fenômeno da alma, doutrina é alma do fenômeno. Na primeira, na mediunidade, temos a observação e a experiência. Na segunda, na doutrina, a educação e a caridade. A mediunidade é trabalho da criatura humana e a doutrina espírita é Jesus de braços abertos. Então, assim, em termos de chamamento a uma revisitação das nossas definições de mediunidade, né, eu me peguei pensando em duas coisas. Todos nós somos médiuns, e André Luiz vai falar isso numa próxima lição em seguida. Não temos como escapar disso, apesar de eu já ter falado para muitas pessoas aqui, já ouviram isso da minha boca, né, de uma maneira meio chistosa, meio anedótica, né, eu morro de medo da minha mediunidade. Mas eu sei que a minha mediunidade ela foi dada a mim porque eu implorei por ela. E eu tenho noção de que isso me transtorna e me perturba porque eu me vejo usando ela muito poucamente, de uma maneira muito tímida, ainda muito aquém do que eu posso usá-la. E assim como eu, somos todos nós. E a mediunidade começa, como eu falei agora há pouco, na própria intuição do seu espírito familiar, do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor. Como que estão suas conversas com o seu espírito protetor? Você consegue ouvir ele claramente? Vocês conseguem ter diálogos edificantes? Vocês trabalham bem em equipe? Não precisa ter um Emmanuel do seu lado, uma Amélia Rodrigues do seu lado, como o Chico de Valdo tiveram. Nós temos nossos anjos protetores, nossos espíritos familiares. Como está nosso diálogo com ele? Como que essa primeira mediunidade está sendo feita, está sendo desenvolvida? André Luiz, lá em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 16, ele fala, o que eu acabei de dizer, só reiterando agora com as palavras de André Luiz, somos todos, assim por dizer, médiuns. A cada passo que nós damos, nós somos médiuns. E o que é ser médium, segundo esse pensamento de André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade? Ser médium é refletir as forças que nós assimilamos, por força de nossa vontade na focalização da energia mental. Ou seja, nós estamos imersos num mar de ondas de pensamento. Nós somos imersos num cosmo de ondas mentais. E não é possível assimilar uma onda mental que não te provoque emoções, afetos, memórias. E por isso a vontade é tão imperiosa, é tão necessário ter vontade. Porque mergulhados nessas ondas mentais, nós estamos em contato permanente, nós estamos em efeito, em fenômeno mediúnico permanente. Qual onda mental que está mais sintonizada com o nosso estado afetivo de agora? Será que nós temos esse domínio de não deixarmos o nosso padrão vibratório emocional baixar para que nós não acessemos as ondas mentais mais inferiores e mais ignorantes da lei divina? Nós somos refletores dessas forças. Ser médium é refletir essa associação de forças mentais na qual nós estamos imergidos.
No livro Bênção de Paz, também do Espírito Emmanuel, também não, né? Do Espírito Emmanuel, ele fala no capítulo 11 o seguinte, Emmanuel agora, não André Luiz. Ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através de inutilidade ou conveniência. Reflitamos no conceito sábio e oportuno do apóstolo Paulo, quando ele fala lá para os Coríntios. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Seja qual for a sua mediunidade, que você esteja desenvolvido agora, nesse exato momento, que seja só de intuição. E já, não me entendam mal, só de intuição é porque existe uma infinidade de graus para a mediunidade. Intuição talvez seja o grau mais iniciático, mas já é muito bom que nós tenhamos a nossa intuição, a nossa afinidade com os espíritos que são incumbidos de tomar conta da gente e cooperar com a gente no nosso plano reencarnatório, na nossa jornada reencarnatória. Se nem essa mediunidade a gente consegue desenvolver evangelicamente, caritativamente, benevolamente, a gente realmente está tentando esconder a nossa mediunidade. Seja na inutilidade ou na conveniência, como diz Emmanuel. O livro Amanhece, também autores diversos, também André Luiz, no capítulo 9, fala para a gente o seguinte: quando você estiver trabalhando e auxiliando, entendendo que mediunidade com Jesus e serviço ao próximo, encontrará o seu próprio caminho e a sua própria orientação na intimidade dos benfeitores espirituais. Ou seja, prestem bem atenção, porque eu achei isso fantástico. André Luiz, apesar de ser, talvez, baluarte do desenvolvimento mediúnico formal, né, com a literatura que ele trouxe para a gente, né, eu acredito que ele seja, se não o mais, o espírito que mais falou, um dos que mais falou sobre o desenvolvimento mediúnico formal, a ciência mediúnica. Ele falou assim, trabalhando e auxiliando. Se você parar para pensar, você é intuído o tempo todo, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Desde que você esteja auxiliando, cooperando, seja qual for o serviço. Se você estiver fazendo esse serviço com o coração legítimo, se você estiver fazendo esse serviço com todo o seu coração, com toda a sua alma e toda a sua força, como se você estivesse amando a Deus, você pode ter certeza que ali você está exercendo sua mediunidade, porque você está sendo um refletor dos melhores pensamentos que a gente pode estar imerso. Então, prestem bem atenção. Olha o recado de André Luiz. Trabalhando e auxiliando, desde que você entenda que mediunidade com Jesus é serviço ao próximo, e seja ele qual for, seja qual serviço for, se você estiver fazendo ao próximo, você está sendo médium de Jesus. Uma vez eu estava no encontro de jovens e ouvi um jovem, muito jovem, falar isso. O primeiro fenômeno mediúnico é a caridade, porque só pela caridade nós conseguimos ser médiuns de Jesus. Qualquer um pode ser médium de Jesus através do fenômeno da caridade, ele disse. E é isso que André Luiz está querendo dizer. Qualquer trabalho, em qualquer trabalho, o céu vai estar aberto para você. E no Estude Viva também, André Luiz completa o nosso argumento dizendo: mediunidade, na sua essência, gente, é cooperação mútua. Você pode querer ver o céu aberto do jeito que você quiser. Você pode imaginar fenômenos fantásticos da mediunidade. Você, quando tem em mãos livros tipo Materializações Luminosas e outros livros que a gente tem do aparato espírita falando sobre os mega fenômenos mediúnicos, a gente fica encantado. Mas a gente pode ficar encantado porque realmente é muito bonito ver isso. É muito bonito você entender que as dimensões se comunicam. Mas não se esqueça que, na essência, mediunidade é cooperação mútua. Em qualquer serviço, você está sendo médium. Você quer ser médium de Jesus? Faça caridade. E aí eu convido vocês, depois dessa explanação um pouco mais alongada, e eu peço desculpa, mas o assunto, eu confesso que me agradou e me dominou muito, eu pergunto para vocês o seguinte: o céu sempre esteve aberto sobre nós, gente. Eu espero ter mostrado isso com o nosso argumento. Sempre teve. Nunca se fechou o céu sobre nós. Mas qual a diferença para você agora, depois de tudo isso que a gente falou aqui, qual a diferença para você do céu aberto antes e depois da vinda de Jesus, do advento do Cristo? Essa é uma das provocações que eu deixo para vocês, mas
Se vocês quiserem, podem fazer qualquer provocação, qualquer comentário, qualquer dúvida. Estamos livres e agora eu deixo com vocês. João. Ô, Paulinho, desculpa, eu mesmo me mutei aqui e estava te respondendo sem ver que eu estava mutado. Pode falar. Bom, a gente não consegue ser o mesmo depois de Jesus. Isso não quer dizer que a gente é perfeito, né? Eu te falo que eu, por exemplo, como Paulo de Tarso fala, né? O bem que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Eu fico constantemente numa vigilância, né? Aí, quando estou um pouco nervoso, pego algum livro para ler, alguma coisa, faço uma prece. Com certeza, como os amigos espirituais, na hora que eu vou abrir o livro, o céu se abre da seguinte forma: eles vão abrir a lição para eu poder enxergar. Quando eu consigo fazer isso, eu evito com que haja o desentendimento. Mas quando há uma discórdia que venha contra aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo em termos, vamos botar em termos profissionais, acontece uma coisa que você não deveria acontecer, você cria um projeto e aí esse projeto não é aprovado. Aí você sabe que foi injustiça. E aí você vai, né, não pensa, não faz uma oração, aí você aperta o botãozinho no celular, você diz, não, tudo bem e tal, mas eu acho que foi injustiça e tal, e eu não, esse projeto eu não vou colocar mais à frente e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tudo bem, você expôs, né, um descontentamento, só que está gravado. Aí, no outro dia, né, o céu, eu acho que é uma questão até de aprendizagem da gente, o céu se abre. Aí vem alguém e fala, olha, aquilo que você falou, você não deveria falar. Você não ofendeu, mas está registrado. Imagina, olha só como é que são as coisas. Imagina se isso viesse nesse momento a público, não fez? Se alguém que estivesse vendo você fazer uma palestra e ouvisse isso, você não disse algo a mais, mas foi de menos, entendeu? Às vezes acontece numa relação de marido e mulher, pai e filho, de irmão. De repente, você está naquele ímpeto, você não consegue frear, já falou, e você não consegue engolir as palavras. Mas depois, sempre acontece isso comigo. Alguém chega no meu ouvido e fala, né? Acontece muito aqui com minha esposa, que ela não é espírita. Mas tem mais, digamos que quem precisa ser espírita sou eu, que eu preciso estudar, preciso aprender. Ela está um pouquinho mais à frente em determinadas situações. Ela não vai entender a doutrina espírita como eu entendo, mas em algumas partes até ela vivencia mais, né? Você quer ver? Aí eles falam assim, você tem um conhecimento, ela não. Então você precisa rever. Não é dessa forma.
você precisa conquistar, você precisa refazer-se, né? Então, eu vejo assim, o céu se abre para mim, os meus anjos guardiães, os meus amigos espirituais, eles estão juntos, né? Quando eu consigo conter aqueles, porque você tem sempre que usar, eu fiquei com raiva, né? Isso é fisiológico. Eu não posso guardar essa raiva e se transformar em ódio, porque é como um espinho que eu colocasse na mão que eu vou apertando cada vez mais. Então, aí a gente vai trabalhando. Se eu não tivesse a doutrina espírita, eu guardaria muita mágoa. E aí a própria, no livro, o céu se abre, me traz a lição, eles vão lá, quando eu meto a mão no livro que eu abro, com certeza são eles escolhendo a página, que é importante para mim, não para o outro, mas para mim, ou quando eu estou refletindo, porque a gente deveria refletir antes para falar depois. Nós somos muito assim, a gente fala antes para refletir depois. Ainda bem que o céu se abre para mim, para eu poder refletir depois, que se eu não tivesse essa oportunidade, entendeu? Eu iria arranjar muito inimigo e não teria assim a oportunidade de refazer, porque quando nessa relação, né, principalmente familiar, você às vezes tem mais liberdade e você acaba abusando dessa liberdade e você fala alguma coisa. E aí, você achando que é normal. Se você refletisse antes, você não falaria. Mas você refletiu depois, aí vem aquele, não, você está com a razão, você. Mas quem é que está com a necessidade? É você ou o outro? Né? Aqui foi Emmanuel falando para Chico. Então, isso às vezes vem na minha cabeça. Não, vai lá, conversa, ela não tem o entendimento que você tem. Você tem o entendimento. Está na hora de você vivenciar. É assim mesmo que eles falam comigo. Graças a Deus que eu tenha essa oportunidade. Eu gostaria, sinceramente, João, só que não é por osmose, né? Eu ainda não consigo vivenciar tudo isso que eu prego aqui de uma hora para outra, mas eu já consigo rever algumas coisas e vou em busca para poder refazer, né? Quando deveria a reflexão, o VBU, né? As três peneiras. Eu tenho que tomar ainda essa vigilância para levar para as três peneiras, para a fala ser por último. Em determinadas situações eu consigo, em outras não, né? Então, eu acho que o céu se rasga para mim, me mostrando onde eu estou errado, o que eu preciso melhorar. Às vezes, isso eu consigo, né, segurar. Mas, às vezes, meu Deus do céu. Aí depois eu tenho que dar um jeito. Não, o Emmanuel fala assim, o Evangelho me diz assim, Chico Xavier falou desse jeito, o Divaldo está falando assim, o Haroldo Dutra traz isso aí, Haroldo Dutra tem até um momento que ele fala, né? Ele estava num trânsito, e aí naquele trânsito, aí de Minas, né? Alguém dá uma fechada, ele estava levando o filho dele para a escola. Aí ele baixa o vidro, né? Ficou emparelhado com quem deu a fechada e tal. Aí o filho dele olha para ele, pai, tá nervoso? Tô. Vai falar alguma coisa? Aí ele fala assim, tô querendo. Aí o filho fala assim, imagina se esse que você vai falar, né, você estiver fazendo uma palestra e ele senta lá para te ouvir. Desmontou. Então a gente
Se eu tivesse a oportunidade, se o céu rasgasse assim para mim, para falar desse jeito, olha, mas não é, é uma experiência própria, é uma vivência própria, eu ainda estou nesse estágio, eu preciso me melhorar. Mas graças a esse rasgar do céu, né, que a gente tem a oportunidade se você fala, depois você refaz. Eu acho que era isso aí que eu tinha que falar. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Gratidão recíproca, Paulinho. Muito bom. A Thelma colocou aqui no chat para você, ó, isso acontece com todos nós, Paulinho, somos muito impulsivos nas atitudes, mas que bom que nós Eu vi que ela foi percebemos. caridosa comigo, ela foi caridosa comigo. Mas ela está coberta de razão, né, Paulinho? Não, com certeza. A gente tem no ímpeto a indisciplina desses milênios de animalidade que a gente ainda carrega, né? O desenvolvimento intelectual ele é um processo, sim, né? E graças a Deus que a gente já consegue perceber e já consegue fazer esse autoexame. Graças a Deus por isso. E aquele negócio, né, Paulinho? Quem mais é dado, mais será cobrado, né? A frase serve para esses momentos também. Tem momentos que eu falo assim, eu não queria, lógico, não, claro que eu queria, mas tem momentos, poxa vida, a doutrina espírita me explica tanto, eu não consigo fazer. Eu acho que é melhor botar um véu e você não conhecer a doutrina, porque você vai fazendo. Não, Mas faça isso graças a não. Deus, não. Graças a Deus que hoje a gente conhece e já refaz, né? E já vai. Mas é assim, esse processo é um processo, até o momento que é uma construção. Depois que você construir, pavimentou, você passa por ela e vai numa boa. Mas é assim. É isso aí. Perfeito, obrigado, Paulinho. Meus irmãos, minhas irmãs, quem mais gostaria de chamar alguma atenção para algum aspecto? Queria comentar alguma coisa? Boa noite a todos. Boa, Cláudia. Eu fiquei pensando, refletindo tudo isso em relação à mediunidade. Todos nós possuímos a mediunidade, né? Alguns de forma ostensiva, né? Talvez mais algo mais profundo ali, né? Mas saber que todos nós temos, de certo ponto, nos traz uma certa responsabilidade, né? De nossos atos, de saber que ao menos a intuição, a gente tem um amparo da importância dessa conexão. E eu acredito que o Filho do Homem, né, o Jesus, ele tem um papel fundamental nesse processo, no sentido de ele nos aproxima, né? Eu acredito que se não houvesse essa figura tão importante, a gente não teria seria um distanciamento muito grande. Ele me passa que aquele que veio para humanizar a relação, mostrar aplicação prática, porque senão a gente ficaria na teoria e o homem é muito assim, então vem cá e faz. Então a gente precisou de que ele viesse e fizesse, né, para a gente não ter nem o que questionar, assim, porque somos de fato relutantes. Então ele vem e fala, é possível, eu consegui. Então eu acredito que ele vem nesse sentido para humanizar o que para nós parecia uma coisa muito distante. Se ele não viesse, então, em carne ali, ensinar na prática com todos os percalços sobre amor, sobre o perdão, sobre a caridade, estaríamos distantes, pensaríamos, não conseguiríamos consolidar aquilo, né? E a gente precisa dessa identidade, dessa identificação. Jesus em carne, encarnado, ele nos dá essa representatividade, né? Que é um tema que está tão forte atualmente. A gente precisa dessa representatividade. Ele veio e mostrou em carne que é possível, lógico, um espírito muitíssimo evoluído, mas veio e mostrou: olha, estou na carne, estou aqui, passando todas as condições, as limitações humanas para mostrar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade. Então, eu acho que a importância de Jesus
para nós, sobretudo, é isso. Ele nos aproxima do alto ali. Foi mais essa minha reflexão mesmo. Muito bom, Ana, muito bom. Isso me fez lembrar. Bom, chegou até mim, eu confesso que não nunca consegui achar a fonte, mas chegou até mim como se fosse palavras do Dr. Bezerra de Menezes, né? No mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Por mais que a gente saiba que seja difícil, que seja um processo de autoburilamento muito trabalhoso, né? Ainda assim, né, a gente saber que a gente está sob a égide de Jesus é muito mais gratificante, muito mais tranquilizante. Silvia Andréia, minha amiga, pode falar, por favor. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa noite. O que eu vejo? Jesus, ele não precisava, ele não era um médium, né? Porque ele não precisava de assistência. Ele veio, ele agia por si mesmo, né? Por si próprio, em virtude do seu poder pessoal. Então, Jesus, ele não era um médium. Isso palavras minhas, tá? Mas ele veio e mostrou todos os mecanismos de mediunidade. Ele fez transfiguração, ele fez transformações, ele previu a própria morte, ele tinha um canal direto com Deus. As pessoas que tocavam nele ou que ele curava as pessoas com um simples toque. Ele previu, né, que Pedro ia negar 3 vezes a ele, né? Então, ele demonstrou, eu acho que praticamente todos os tipos de mediunidade, né? Ele demonstrou esse canal, esse céu aberto que todos nós temos, né? Que a gente pode desenvolver um pouco mais, às vezes a gente, como no seu caso, que você quase implorou para ter, né? Então, mas eu vejo isso e até todas as curas dele, né? E ontem até a gente estava conversando no outro NEP sobre o toque de Jesus, né? Sobre a gente ser tocado por Jesus. Então, eu acho que ele não sendo um médium, mas ele era a força representante de Deus aqui na Terra, né? Ele era a força de Deus aqui na Terra. Era mais ou menos isso que eu estou construindo nesse bate-papo aqui, nesse estudo. Muito bom, Silvia, muito bom. Bem lembrado, ontem lá no Bezerra de Menezes, nosso confrade Armando Guerra, né, levantou muito bem essa lebre sobre tocar, ser tocado, né, por Jesus. Tocar e ser tocado por Jesus, que foi o mote central da discussão de ontem, no debate de ontem, bem lembrado. E a mediunidade com Jesus era materializada na própria figura dele. Jesus, ele é a definição da mediunidade, né? A Maria Conceição aqui colocou que Jesus é o maior magnetizador que houve, sem dúvida. Não se tem notícia, pelo menos Emmanuel ainda endossa isso, né? De todos os espíritos que já pisaram no planeta Terra, sem dúvida, o maior de todos foi Jesus. Então, não houve nenhum manipulador do fluido cósmico universal mais excelente do qual nos tenha sido dado notícia. Mas é bem interessante isso que você falou, Silvio, da questão de ser tocado por Jesus, né? Que me remonta à fala daquele jovem, né? No encontro de jovens. Você quer ser médium? Começa sendo médium de Jesus pelo fenômeno da caridade. Conceição, você abriu aí o microfone? Pode falar. Boa noite, professor. Eu gosto quando a companheira falou aí, lembrou da mediunidade de Jesus, e através, ele ensinou para nós hoje, doutrina espírita, que traz todo o conhecimento da cura, do passe, dos passos de cura, dos passos de tratamento. Nós vamos ver Jesus demonstrando isso de todas as formas
Hoje, a doutrina estudiosos já vão explicando cada vez mais as formas de passe e tudo, e a gente vai ver Jesus curando, colocando barro nos olhos. A gente vai ver Jesus curando, transformando a energia da mulher, da filha louca de Canané, a mulher cananeia que pediu a cura da filha que estava longe, e Jesus usando a energia da mulher para curar a própria filha, Jesus usando o seu próprio magnetismo para curar a mulher hemorroídice, Jesus usando a fala, o magnetismo da fala para poder curar o cego. E nós vamos ver assim que hoje tudo a gente tem fundamento nas ações de Jesus, tanto de cura quanto de profecias e tudo. A mediunidade é o que há em termos de contato com as duas comunidades, né? A comunidade espiritual e a comunidade material. Todos os norteamentos trazidos por nós, por filósofos, por profetas, vieram através da mediunidade. Mediunidade de evidência, mediunidade de inspiração, mediunidade intuitiva. Então, esse é o ponto-chave entre esses dois mundos, é a mediunidade. E nós, qualquer um de nós, pode ser um desses norteadores que vão trazer caminhos, vão mostrar caminhos pela nossa conduta, pela relação que a gente possa fazer com os espíritos superiores, com os espíritos que estão aí para nos orientar, à procura de vasos limpos, né? De vaso limpo, como foi Paulo. Então, o fato de todos nós sermos médios traz para nós, como a nossa companheira falou aí, uma responsabilidade grande, que nós podemos estar limpando esse vaso para ser usado pela espiritualidade a qualquer momento, de qualquer forma, sem estar sentado em uma mesa mediúnica, que não precisa estar sentado em uma mesa mediúnica, não precisa estar a postos com essa ou com aquela roupa, com aquele ou aquele adereço, mas nós precisamos estar prontos para qualquer momento do dia. Nós temos médios na fala, médios no olhar, né? Médios no toque, e isso aí é muito bacana, por isso que o céu está aberto, não só debaixo de uma árvore, debaixo de uma figueira, debaixo de algum lugar específico, mas o céu está aberto, né? Esse contato, ele quando se fizer necessário, ele se fará. É isso aí. Perfeito, Conceição, perfeito. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Principalmente a parte do que a gente tem que estar disponível, né? Porque instrumento mediúnico, medianímico, instrumento de Jesus, né? Do fenômeno da caridade, 24 horas por dia, todo dia. Adriana, Cláudia Sarmento, pode falar, minha irmã, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, João, boa noite a todos. Estou tentando construir também um pensamento, né, junto com todos, para poder refletir um pouco mais a respeito dessa mediunidade com Jesus, dessa escada de Jacó. É tão profundo o tema, o estudo que você trouxe foi tão profundo que nós faz a gente viajar nos pensamentos, né, João? E eu estava lembrando aqui, quando Jesus fala, né, que estaria conosco até todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Está lá em Mateus. E se a gente pensar assim, poxa, como é que ele vai estar conosco se, né, ele, a partir de algum momento da cruz, né, fisicamente, não estaria aqui nesse mundo, né? Então, trazendo para esse aspecto da mediunidade, sendo Jesus esse mensageiro ímpar da verdade, do amor, da caridade, de todo o bem que devemos aprender, e essa presença dele para nós ser fundamental, mas ele nos dá essa certeza, né, essa afirmação de que estará conosco até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, pensarmos sim nesse aspecto da mediunidade, né? E talvez seja assim a mediunidade, essa forma do cumprimento dessa promessa de Jesus, uma das formas mais materializadas
que é que ele iria permanecer conosco, vamos dizer assim, de alguma forma, né? E provavelmente através dessa mediunidade, da mensagem que os discípulos trouxeram para nós, da própria doutrina, quando nos traz toda essa mensagem que os benfeitores venham e ditam para que possa chegar até nós, para o nosso aprendizado, para nós podermos conseguir contar com essas verdades divinas que nós precisamos aprender, né? Então, dessa forma, Jesus, ele não nos desampara. Essa escada, esse céu aberto, né, com vários ali subindo e descendo, quer dizer, os espíritos trabalhando o tempo todo, sem parar, nos ajudando de toda forma para suprir as nossas necessidades. E acho muito assim, também uma forma que pensamos quando você falou com relação à caridade, né? A melhor forma de se praticar a mediunidade é através da caridade. Na verdade, assim, a gente entende assim, né, que a caridade é tudo, né? Acho que todo exemplo bom cabe caridade, né? E quando você trouxe para a mediunidade, é bem profundo o que você falou, né? E quando a companheira também coloca ali dos olhos, dos braços, dos pés, das pernas, dos ouvidos, nós também comungamos do mesmo pensamento. É interessante o trabalho na mesa mediúnica, mas não adianta o trabalho na mesa mediúnica se cá fora nós não tentarmos nos colocar como médiuns de Jesus dentro das nossas possibilidades, onde quer que a gente esteja. Na palavra amiga, em ofertar um ombro, numa palavra de esperança, né? Então, deixarmos realmente assim, nós exercitarmos essa mediunidade para realmente tentarmos sermos médiuns de Jesus, né? Procurando servi-lo de alguma forma e de toda forma. E quando ele fala também que tem um trecho no Evangelho que ele fala que quando nos entregássemos, nós não ficássemos preocupados, porque iria ser dito aquilo que haveria de se dizer, né? Tem um versículo que ele fala isso, está lá em Mateus, que não tivéssemos preocupação com o que dizer, porque na hora nos seria dito aquilo que deveríamos dizer, né? Então, ele também fala nesse versículo de mediunidade, de nós assim, estarmos atentos a esse mundo espiritual, estarmos atentos e deixarmos também o nosso céu, né, se pudéssemos trazer como consciência também, o nosso céu aberto para conseguirmos tentar perceber esse amparo pela mediunidade dos benfeitores a todos nós, né? Então, assim, eu fiquei meio viajando um pouquinho aqui, tá, João? Não repara não que eu estou pensando e falando ao mesmo tempo, né, com os companheiros. Mas a Mas, intenção é essa, Adriana. A isso, intenção é essa. isso. E também lembrando, também estávamos lembrando a questão do Tabor, né, quando aparece com Moisés, com Elias, Jesus naquele momento transfigurado, né, com Moisés e Elias, nos mostrando ali Moisés e Elias, essa continuidade da vida, essa comunicação ali, quer dizer, essa mediunidade também, mostrando para nós que tudo isso existe, é maravilhoso, e que nós precisamos usar da melhor forma possível para o nosso crescimento, para o bem, para o amor, para a caridade, para o nosso engrandecimento espiritual, do conhecimento das leis da vida, porque como que nós vamos conhecer as leis de Deus tão só por nós mesmos? Nós precisamos daqueles que sabem mais, né? E os que sabem mais, mais e mais ainda, são esses nossos benfeitores que vêm nos auxiliar pela intuição, pela escrita. Olha quantas obras Chico deixou para nós, né? Quanto material a doutrina nos oferece pela mediunidade, quer dizer, esse trabalho incessante aí de subir e descer dos nossos benfeitores que vem nos ajudar, que vem nos amparar, né? Então, é esse trabalho no bem, essa entrega nossa, esse nosso confiar cada vez mais em Jesus, nessa certeza de que Ele com certeza está cumprindo o que Ele me falou, o que Ele nos falou, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, todos os dias, né? Então, assim, temos essa certeza no coração e não desanimarmos nunca, jamais desanimarmos, fazermos a nossa parte. Encontrou alguém na rua, é um momento de exercitar a mediunidade com Jesus,
O telefone tocou, é o momento de exercitar a mediunidade com Jesus. Estamos no trabalho, é também aquele momento de nós trabalharmos com Jesus. Parece que é por isso que ele nos falou que estaria conosco, mas também nós precisamos permitir que ele esteja conosco dentro do nosso coração, dentro das nossas palavras, né? Porque não adianta ele falar, oh, estou com você, estou do seu lado, estou te apoiando, estou te intuindo, se nós não pegarmos e não abraçarmos e falarmos assim, realmente, eu vou permitir que essa mediunidade passe por mim e ela realmente desabroche, né, em mim, e ela saia pelas nossas mãos, bocas, olhos, ouvidos, pés, sentimentos, que ela borbulhe dentro de nós, né? Então é preciso também a nossa parte. A gente pede a Jesus para nos ajudar, mas ele também quer contar conosco para nós fazermos a nossa parte também, né? É isso aí. Perfeito, Adriana, perfeito. Muito bem lembrado, muito obrigado pela sua contribuição. Você conseguiu perpassar todos os tópicos importantes desse nosso debate de hoje. E eu queria reforçar, né, queria reiterar, né, e foi um dos últimos tópicos que você levantou aí, essa importância de estarmos nós também com Jesus, né? Foi o questionamento que me foi intuído, que eu passei para vocês durante a argumentação. Como é que está o seu diálogo com o seu anjo guardião, com o seu espírito protetor? Vocês têm conseguido dialogar bem? Vocês têm conseguido trabalhar bem em equipe? Porque é o primeiro representante, o primeiro embaixador, o primeiro delegado de Jesus para com a nossa mediunidade é o nosso próprio anjo guardião. É aquele que nos intui, aquele que nos dá aquele que permite, quando assim Deus permite, invade nossos pensamentos com aquela ideia que você fala assim, não, isso obviamente não veio de mim. Então, assim, eu acho interessante a gente gastar um pouco mais de tempo, dedicar um pouco mais de tempo a esse desenvolvimento mediúnico que é doméstico. Você pode, através da prece, você pode, através da caridade do dia a dia, rotineira. E a Adriana lembrou muito bem isso. Obrigado, Adriana. Meus irmãos, minhas irmãs, quem mais gostaria de falar? Estamos adentrando a reta final do nosso estudo dessa quarta, mas ainda temos uns minutinhos aí. Quem gostaria de compartilhar mais um pouco de conhecimento com a gente? Mais ninguém? Dou-lhe uma. Espera lá, hein, gente. Para voltar a falar desse assunto vai demorar. Mais ninguém, então? Então, amados irmãos e amadas irmãs, só para a gente poder relembrar. Aqui rapidinho. João, Diga. eu estava clicando aqui, menina, mas o celular não estava deixando o toque acontecer. E aí eu sei, mas são assim, não, 5 segundos, eu estou clicando e nada. 5 segundos. Só quando você perguntou qual é a diferença do céu aberto antes e depois de Jesus, né? Então, assim, pouquíssimas palavras, dizer assim, Jesus nos dá esperança, né? Fala assim do meu coração, né? Jesus, a diferença é que Jesus nos dá esperança, tá? Não, muito bom, Adriana. Excelente, obrigado. Pode ficar à vontade, gente. Temos ainda aí, teoricamente, mais 7 minutos para vocês falarem à vontade. Mas obrigado, Adriana. Muito bem lembrado. Me recordou a lição do André Luiz, né? Mediunidade é prática, é caridade, é educação, mas doutrina é Jesus de braços abertos para a gente. Isso é muito legal, muito legal. Muito obrigado por você ter lembrado disso. Então, gente, se mais ninguém quiser falar, se alguém quiser falar, fique à vontade, ok?
Só vou compartilhar aqui, só para a gente já ir encaminhando para o final. Lembrar os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos confrades, as nossas confreiras, né, que na próxima semana nós vamos dar seguimento a essa nossa proposta de estudo dos fragmentos do versículo 51, e a gente vai estudar sobre os anjos de Deus. E a proposta nossa, que nos foi intuída, lembrando que isso não sai diretamente da minha cabeça, né, isso é intuído para a gente. A proposta é que a gente faça uma reflexão sobre as primeiras 3 frases, não chega nem ao primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um grande exército que se movimenta com a sua ordem de comando, vem qual estrelas cadentes sobre a terra, confundir os orgulhosos, e toda aquela que eu não vou saber dizer de cor agora. Mas a intenção é que a gente pudesse refletir um pouco sobre quem são os Espíritos do Senhor, essas virtudes dos céus. Aí a gente pensasse um pouquinho, né? Será que hoje a gente dedicou o tempo a falar sobre a nossa questão mediúnica, né? A mediunidade partindo de mim? Vamos olhar aí, já que André Luiz nos ensinou hoje que mediunidade na sua essência é cooperação, vamos dedicar um pouco de tempo no dia 27, né? Lembrando que semana que vem tem a Semana Espírita. Vamos dedicar um pouquinho de tempo do dia 27, da quarta-feira, dia 27, para estudar então essa cooperação, né? Quem são o outro lado dessa cooperação magnífica que Jesus nos permite ter uns para com os outros. Ok? E aí, meus irmãos, gostaria que vocês todos levassem para casa a seguinte pergunta, que essa pergunta pudesse ecoar no coração de vocês durante essa semana e na próxima também, até o nosso próximo encontro, que é o objetivo final do nosso estudo, que é o que o nosso estudo pretende. É que cada um saia daqui aquilatado em conhecimento do Evangelho, revisto, relido, a sua percepção de Jesus e do Evangelho, mas que principalmente cada um consiga responder a si próprio. O que eu aprendi com Jesus hoje. Ok? Alguém gostaria de fazer uma consideração final, gente? Sim, não, talvez? Ok. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma consideração final, eu queria pedir, por favor, Paulinho, estão me intuindo aqui que você quer fazer a prece de encerramento. Você pode fazer a prece de encerramento para a gente? Posso. Por favor. Bom, vamos elevar o pensamento a Deus, pedir com que nós tenhamos o dom do discernimento, uma vigilância constante, e que nós somos apenas um grão de areia para que possamos nos juntar e formar uma montanha de paz, de amor e de tranquilidade. E por ser um grão de areia, aquilo que temos que fazer, que façamos da melhor maneira possível, o mínimo possível, mas que possamos agir, estar sempre lembrando que Jesus aguarda o trabalho das propostas que fizemos lá no plano espiritual. Entregamos assim de coração a espiritualidade amiga, para que continue com esse céu aberto para nós, nos mostrando sempre o belo caminho, o caminho do amor. Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar até o Pai tem que ser por mim. Que nós possamos segurar nossa rua e caminhar avante sem olhar para trás. O trabalho pequeno que seja, mas que possamos estar sempre atentos ao bem. Gratidão por tudo que temos recebido durante a nossa vida.
Assim, em nome da espiritualidade amiga, em nome dos nossos tutores espirituais, em nome de Jesus, que está no leme da nossa nau, em nome da Mãe Santíssima, que ela possa nos embalar, possa nos envolver com muito amor, com muita paz em seu coração, nos trazendo essa cantiga de paz para acalmar os nossos ânimos assim que necessitarmos. Mas, sobretudo, em nome de Deus, nós agradecemos, pedimos a sua proteção para hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Seja, obrigado, Paulinho. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão. Aproveitem a semana espírita. A gente vai colocar para vocês o convite no grupo do WhatsApp. E se tudo correr bem, com a graça de Deus, dia 27, aqui todo mundo de novo para dar seguimento aos nossos estudos. Fiquem com Deus. Grande abraço. Diga, Paulinho. João, diga. É uma semana de palestra que vai ocorrer aonde? Vai ser online, vai ser exatamente nesse canal que a gente usa aqui para fazer nossos estudos. Vai continuar sendo multisala, se eu não me engano, mas vai ter cada dia sua programação. Eu vou passar semana toda? Semana toda. Segunda a o horário. Você vai mandar todo o horário? Vou mandar tudo direitinho. Só parece que os horários são a partir das 19 horas, mas eu vou mandar tudo direitinho para vocês. Ok, bom. Fiquem com Deus, então. Grande abraço. Fica com Deus, gente. Boa noite. Tchau. Até logo. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa semana. Boa semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, amigos. Até mais. Boa noite. Uma boa semana para todos. Gratidão, viu? Boa noite, gente. Gratidão recíproca. Obrigado. Beijo. Tchau. Até logo, Adriana. Fique com Deus. Tchau.